Não é de hoje que a articulação quase orgânica entre a esquerda e o banditismo acontece. Desde o surgimento da Escola de Frankfurt há quase 100 anos, a ternura reina entre esquerdistas e bandidos. Herbert Marcuse, o sociólogo e filósofo alemão queridinho dos intelectuais de esquerda, da mídia moderninha e das minorias, foi o grande propagador da ideia de que o bandido é um revolucionário em potencial. Segundo Marcuse, o proletariado já não cumpria mais seu papel vanguardista e revolucionário em razão de ter sido corrompido pelas benesses do capitalismo. Assim, uma nova vanguarda revolucionária deveria se levantar entre os oprimidos, no caso, marginais e foras da lei, desprezados tanto pelo capitalismo opressor quanto pelo status quo marxista-leninista. É por isso que até hoje o bandido é tratado a pão de ló pela esquerda, com leis brandas, saidinha aos feriados, desencarceramento, etc. As facções são as forças armadas dos canhotos. Por trás das cenas de guerra no Complexo do Alemão hoje está a mão da esquerda na política e no judiciário, e gente como Guga Noblat que tenta convencer a população de que os policiais é que são os vilões. Cenas de guerra hoje no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Traficantes receberam a polícia com artilharia antiaérea e também jogando combustíveis rua abaixo para fazer tudo pegar fogo e impedir a polícia de chegar. Em meio a essa batalha, claro que o filho da vovó Mafalda do jornalismo brasileiro e dublê do Cascão, Guga Noblat, iria tentar fazer sua militância. Mas Paulo Figueiredo derrubou o cara. E disso. E mais uma operação da polícia que, por hora, pelo menos até agora, não tem presos, só tem mortos, né? Tá virando tradição. Já tiveram 2 outras operações em que dezenas foram mortos sem que ninguém fosse preso e agora, pelo jeito, está se repetindo uma outra operação que, por esses números iniciais, parece que está dando errado, né? E já tem gente inocente morta, inclusive, além de policiais que também estão sendo mortos nessa operação. Por enquanto, parece ser um desastre completo. E se fosse em bairro também de gente privilegiada, eu acho improvável que tivesse uma operação com essa magnitude, né, de ter até granada. Paulinho, eu queria te ouvir um pouco, afinal de contas, se eu não estou enganado, o Guga é de Brasília, né? É isso? Sou de Brasília. Você é de Brasília, eu e a Paulinha aqui de São Paulo, você é o nosso único carioca aqui. Eu quero uma avaliação sua. Nascido e criado no Rio e conheço de dentro. Fiz projeto dentro do Complexo do Alemão e vocês não têm ideia do tamanho do mundo que é aquele negócio e como seria difícil, como é difícil do ponto de vista operacional qualquer ação policial lá dentro. Dizer que é uma operação que sai sem preso, ela é uma coisa assim que soa quase que ridículo, porque faltou combinar com os bandidos. Alguém te atira com metralhadora, e tô falando de metralhadora mesmo. Alemão já teve metralhadora de calibre .50 lá dentro. .30 é rotina. Fuzis. Se tiver utilização de granada, é muito mais provável que tenha sido do lado dos traficantes. E como é que você vai prender uma pessoa dessa? É muito difícil, uma situação difícil, não é filme, não é te dá tiro na perna, as pessoas ficam vendo filme. Hollywood faz um serviço muito grande nesse sentido, que as coisas parecem muito mais fáceis do que realmente são. Então, se você um dia fizer um treinamento tático, alguma coisa do tipo, você vai ver a dificuldade que é esse tipo de operação, ainda mais numa região montanhosa. Então, agora você tem que ver o cenário do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive já há quase 30 anos, mas 20 e poucos anos, uma situação de guerra. A violência teve altos e baixos. Você teve uma intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro que reduziu drasticamente os índices de violência, drasticamente, e aí durante a pandemia de Covid-19, o ministro do STF, Fachin, deu uma desculpa que ninguém nunca entendeu, de que não podia fazer operação, depois não podia fazer operação utilizando helicóptero, etc. Obviamente, a bandidagem vai se proliferando, né? A intervenção, se eu não me engano, até foi o Braga Neto que comandou a intervenção no Rio de Janeiro, e as coisas vão se tornando cada vez mais graves e cada vez mais difíceis. Isso que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro é, infelizmente, a realidade da cidade.
Impecável comentário do Paulo Figueiredo. Eu achava que era impossível eu achar o Guga Noblar mais burro do que ele é, mas a cada dia o Paulo Figueiredo deixa o baixíssimo QI do cosplay do Cascão ainda mais exposto. O Guga, como todo esquerdista sem conhecimento da situação de combate, reclama que ninguém foi preso. Mas se prendem um traficante, o Guga, como todos os esquerdistas, pede logo o desencarceramento do coitadinho. É sempre esse jogo, essa tabelinha entre jornalistas e criminosos, e quem toma de goleada são os brasileiros honestos. Mas o que o Guga fala, com pouca competência, é claro, tem método. É parte da operação de ataque moral à polícia carioca, que enfrenta os narco-guerrilheiros do Complexo do Alemão. Esses policiais enfrentam sempre duas batalhas. A primeira contra o exército de traficantes, a segunda contra as mentiras disseminadas pela imprensa esquerdista e pelas ONGs de direitos humanos. Esse cenário de guerra hoje no Morro do Alemão é uma conquista do PSB, o partido do Alessandro Molon, do Freixo e do Geraldo Alckmin, vice de Lula. O PSB é responsável pela DPF 635. Nessa ação, o STF, por meio do Edson Fachin, decidiu pela suspensão das operações policiais nas favelas do Rio. Resultado, as favelas como o Complexo do Alemão viraram refúgio de criminosos de todo o país. Aumentaram os armamentos, aumentaram os crimes, aumentaram as vítimas e aumentou também o poder de reação dos traficantes. Pessoas estão vivendo como reféns ou morrendo todos os dias por causa dessa ação do PSB. Isso é o que acontece quando a gente deixa a esquerda decidir pela segurança. Quem fica em segurança são os bandidos. A polícia havia informado sobre 4 mortes no Complexo do Alemão. A de um policial, a de uma moradora e a de 2 traficantes. Lamentamos a morte do policial e da moradora. Deixamos para o Guga lamentar a morte dos traficantes. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.